Salve, salve pessoal, bem-vindos ao Extracampo, o seu canal aí de curiosidades sobre futebol, análises futebolísticas e tudo que envolve esse esporte incrível e maravilhoso que nós amamos e reverenciamos, que é o futebol. E hoje a gente vai fazer uma análise bem legal, bem maneira, de Inglaterra 2, Noruega 1. Vamos falar, né, da seleção inglesa que passou para as semifinais e vai encarar a Argentina. Vamos fazer um panorama aqui bem rápido e bem legal sobre esse jogo e o que a gente pode avaliar dessa Inglaterra nesse jogo e fazer uma previsão do que podemos esperar da Inglaterra nas semifinais. Antes disso, deixe um like, se inscreva no canal, segue a gente no Instagram, que ajuda demais. E sem mais enrolações, vamos para a análise. Bem, acho que todo mundo já sabia, né? Todos os torcedores ingleses já sabiam que o jogo entre Noruega e a Inglaterra seria um jogo muito difícil, né? A Noruega, que fez uma boa Copa, eliminou a seleção brasileira, que sempre é favorita, né? Então, a seleção inglesa já imaginava que que já seria um adversário muito difícil, um adversário que vinha embalado, né? E a seleção inglesa continuou o seu estilo de jogo, continuou atacando, continuou com o seu estilo, né, de buscar o jogo. E eu vou aqui separar algumas coisas que eu acho que foram muito importantes e predominantes para que a seleção inglesa pudesse passar de fase. Então, vou fazer aqui essa análise com vocês. Primeiro de tudo, e eu acho que essa foi a estratégia mais importante, que foi anular completamente o Erling Haaland, né? O Erling Haaland, a gente sabe, né, todos nós sabemos que ele é um dos grandes centroavantes aí do futebol europeu, do futebol mundial. É um cara que ele é um finalizador nato, ele é um jogador perigosíssimo. Então a Inglaterra provavelmente viu a partida contra a seleção brasileira, viu o que a seleção brasileira não fez, né? Então, colocou-se, tinha sempre dois zagueiros, né? Tá sempre o McGeary e principalmente o John Stones, que já era um jogador que joga com o Erling Haaland no Manchester City. Então é um cara que conhece o Erling Haaland, sabe como ele joga, sabe como ele se posiciona, sabe, né, ali os atalhos para o gol. Então ele provavelmente deve ter passado algumas orientações para o técnico da Inglaterra, para o Thomas Tuchel, e o Thomas Tuchel montou um esquema defensivo que parece o Haaland. Então é muito interessante a gente ver a diferença, né? Isso eu conversando com alguns torcedores brasileiros, e a diferença é muito grande, né? O Haaland nem tocou na bola praticamente no jogo, né? Tanto que o treinador tirou ele no jogo, tanto que foi uma surpresa para mim, né? Que não se tira um cara como o Haaland nunca, né? Mas o esquema defensivo da Inglaterra deu tão certo que o Erling Haaland não estava conseguindo jogar, não estava conseguindo tocar na bola. Tinha sempre dois jogadores, às vezes até três defensores marcando ele, né? Então, acho que foi algo que faltou para a seleção brasileira, ter esse cuidado com o Erling Haaland, né? Para que ele não pudesse tocar na bola. E quando ele tocou na bola, foi 2 gols que acabaram eliminando a gente. Mas a Inglaterra não cometeu esse mesmo erro, né? Então, eu acho que foi um fator aí predominante para que pudesse realmente, para que a Inglaterra tivesse êxito e passasse de fase. Segundo ponto que eu também acho interessante, que foi o estilo de marcação que foi montado também para que parasse o Odegaard, né? O Odegaard é um dos grandes meias aí do futebol europeu, jogador do Arsenal, não só líder técnico, mas também um líder, um capitão da equipe. Então seria o correto, né, que a seleção inglesa montasse um esquema para que ele não pudesse distribuir o time, né? E a gente também viu ele muito apagado no jogo, né? Eu acho que o Declan Rice, que também é um companheiro, né? Eu acho que os companheiros de Arsenal ajudaram muito a marcar esses jogadores, né? Os companheiros de time, né, principalmente do Manchester City, do Arsenal, ajudaram muito para que os principais jogadores da Noruega não tivessem êxito, né? Então o Declan Rice fez uma marcação muito forte, muito firme no Odegaard, e ele não conseguiu distribuir o jogo, estava sempre marcado, estava sempre ali com um jogador no cangote dele. Também foi um mérito aí muito legal do Thomas Tuchel, né? Terceiro ponto que eu quero trazer aqui,
que é o Jude Bellingham, que está fazendo uma Copa do Mundo impecável, né? Se essa foi uma partida que o Harry Kane não apareceu, não decidiu, como já decidiu outras partidas na Copa, é muito interessante. A Inglaterra tem um outro jogador do calibre, né, da qualidade do Harry Kane, como é o Jude Bellingham, que é um jogadorzaço, e é um cara aí muito importante para o Real Madrid, e é um cara muito importante para a seleção inglesa. Então foi fundamental a partida dele, a entrega defensiva, um jogador que buscava o ataque, né, um jogador invasivo. Então foi um jogadorzaço e deu muito certo, né? Então o Jude Bellingham é um jogadorzaço, para mim é um dos grandes jogadores dessa Copa e vai chegar com uma moral muito alta para a semifinal contra a Argentina. No mais, a Noruega com seus principais craques anulados não tinha o que fazer, né? O Sorloth, ele não consegue se adaptar muito bem na função que é designada, até porque ele não joga nessa função no Atlético de Madrid, até porque tem outros jogadores que fazem isso, né? Então, ele não conseguiu contribuir para que realmente o Haaland e o Odegaard aparecessem mais no jogo, né? Eu também achei que de repente o técnico norueguês podia optar por colocar o Oscar Bob mais tempo no jogo, talvez o Musa, que também é um grande jogador. Eu achei que o Berg também estava muito marcado, não conseguiu jogar tanto, né? Então, as peças principais da Noruega foram anuladas, né? E os jogadores que tentavam entrar não estavam conseguindo dar conta, né? E aí a gente destaca algumas partidas de alguns jogadores aí da seleção inglesa, além do Bellingham, né? Alguns jogadores que eu posso destacar, como o Declan Rice, por exemplo, como o John Stones, que jogou muito bem, como o Reece James, que entrou muito bem também. Então são jogadores que realmente têm entrado e têm feito a diferença, né? E o Thomas Tuchel tem mostrado que convocou as peças certas, né? Então muita gente questionou, por que não convocou o Arnold, por que não convocou o Phil Foden, por que não convocou o Cole Palmer, né? E os jogadores que ele tem convocado têm mostrado resultados, né? Eu ainda tenho alguns pontos, né, de algumas peças do Tuchel que eu particularmente não gosto, como por exemplo o Madueke, que eu particularmente é um jogador que eu não curto muito, né? Ele tem um estilo de jogo que não me agrada. Eu acho que ele vale muito pelo que ele realmente entrega, tanto pela seleção como pelo Arsenal. Inclusive eu não consigo compreender como é que o Bukayo Saka é banco nesse time, né? Porque eu acho que o Saka ele tem uma qualidade técnica melhor, ele é melhor na bola parada, ele tem um drible melhor, ele finaliza melhor, então eu não consigo entender por que o Madueke é titular, né? Então, realmente, o Tuchel, ele deve achar que o Madueke contribui praticamente melhor do que o Saka, o que eu praticamente não entendo, né? O Eze é um jogador que eu particularmente também gosto muito, também não entendo como ele não tem mais chances como titular, né? Eu entendo também que o Gordon é um jogador muito bom, que eu gosto particularmente do Gordon, mas eu também gosto muito do Rashford. E eu acho que o Rashford tem contribuído um pouco mais do que o Gordon, né, na seleção inglesa, principalmente nessa Copa. Então, mas aí o Tuchel, eu acho que ele tem dado um pouco de sorte, mostrando que o Harry Kane, o Declan Rice e o Bellingham têm resolvido as coisas, né? E alguns outros jogadores têm se resolvido. Então eu acho que o Tuchel tem um pouquinho de sorte. Mas se de repente não ganhar da Argentina, né? E ele insistir nessas peças, né? Insistir no Madueke, insistir em deixar o Saka no banco, não ter convocado o Phil Foden, não ter convocado o Palmer, não ter convocado o Arnold. Pode ser que em algum momento não ter convocado jogadores com esse destaque pode fazer falta. Até o momento não fez falta. Mas será que vai fazer falta? Contra uma seleção argentina, que é uma seleção que sabe jogar, uma seleção que tem jogadores experientes, ou tem um elenco que joga há mais tempo do que a seleção inglesa, querendo ou não, tem um treinador que tem um trabalho mais tempo que o Tuchel. Então é isso que a gente vai descobrir na semifinal contra a Argentina. E é um jogo que vai ser muito legal, a gente vê dois estilos diferentes. Eu acho que a Argentina, principalmente o meio de campo, que vai dar algumas coisas muito melhores, né? Então vamos ver como que esse meio campo da
da Inglaterra vai conseguir segurar esse meio campo da Argentina, mas eu acho que a Inglaterra tem alguns fatores, principalmente tipo, eu senti que a seleção argentina está muito cansada e eu acho que os atacantes da Inglaterra, principalmente apostando em velocidade com Gordon, Rashford, Phil Wesley, ou até o próprio Madueke, que é um jogador que eu não gosto, mas ele pode contribuir com a velocidade, eu acho que pode ser um fator aí diferencial para que essa seleção inglesa possa superar a Argentina, né? Vamos ver como que o Tuchel vai montar e a gente só vai saber na semifinal de quarta-feira. E é isso, galera. Essa foi a análise do jogo da Inglaterra contra a Noruega. E se vocês gostarem desse conteúdo, por favor, deixe um like que ajuda muito a gente. E é isso, tamo junto!